E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a doença de Chagas, uma doença que tem como seu agente etiológico o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. E esse protozoário, como ele atinge, como ele chega até o ser humano, que é o seu hospedeiro vertebrado, que é o principal hospedeiro que tem as principais alterações patológicas, que são as principais características da doença de Chagas. Então, vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu sou estudante de medicina e, estudando um pouquinho dessa parte, resolvi falar um pouquinho sobre essa doença, que é uma doença que acontece no Brasil, foi descoberta no Brasil, é algo que é, de certa forma, comum aqui no Brasil, por mais que venha reduzindo os números de morte. Tem várias pessoas, tem vários casos crônicos de pessoas que são infectadas e acabam sofrendo por anos por conta do mal de Chagas. Então, o seu principal vetor é o barbeiro, o Triatoma infestanis, e esse barbeiro, ele é hematólogo. Esse barbeiro se alimenta de sangue. Então, ele vai procurar vertebrados, vai procurar mamíferos que ele possa ali fazer sua alimentação, que ele possa tirar o sangue para se alimentar. E muitas vezes ele pode acabar picando animais, mamíferos, que são reservatórios naturais, como por exemplo um tatu. E a partir desse momento, onde que ele contrai, ele pega aquele sangue infectado com o Trypanosoma cruzi, ele passa a ser um vetor infectado. E aí, quando esse vetor tem contato com um ser humano, ele vai lá, pica o ser humano, ele transmite a doença, ele transmite, na verdade, o protozoário para o ser humano. E como esse protozoário entra na corrente sanguínea? Como ele adentra o organismo, né? Porque a gente tem a nossa pele, e a nossa pele protege, a epiderme protege o nosso organismo de contaminações em geral. Mas no ato, quando o barbeiro está ali chupando sangue, ao mesmo tempo ele está defecando e urinando naquele mesmo local. E muitas vezes essa urina e essas fezes acabam se juntando ali no local onde que foi a mordida, e por ter o buraquinho ali, por ter o local onde que ficou furado com o sangue, tudo isso se mistura e o protozoário adentra a corrente sanguínea. Ou muitas vezes a pessoa é picada e ela vai lá, como um movimento, um reflexo, ela pega e coça. Isso acontece muitas vezes à noite. Então a pessoa vai lá, coçou o rosto, e isso colaborou para que as fezes e as urinas contaminadas adentrassem, fizessem com que o protozoário conseguisse entrar na corrente sanguínea. A partir desse momento, o protozoário ele tem um tropismo por células musculares. Então, ele vai principalmente habitar aonde? Ele vai habitar o coração, o músculo cardíaco, o intestino e também o esôfago, que são os três principais órgãos acometidos e que têm as principais manifestações clínicas e progressão clínica da doença. Então, a partir desse momento, o protozoário entra ali nas células musculares. Por exemplo, vamos falar do coração, que é o clássico. Ele vai causar a cardiomegalia. O protozoário entra ali no cardiomiócito, na célula muscular do coração, e dentro do cardiomiócito ele começa a se multiplicar na sua forma amastigota. E quando ele se multiplicou bastante, ele muitas vezes promove a lise, que é a ruptura, a quebra daquela célula, quebra não, né? Mas a ruptura da membrana celular e se espalhando. E quando ele está indo contaminar, ou quando ele está na corrente sanguínea, ele está na sua forma tripomastigota metacíclica, que é a mesma que adentra ali na contaminação. Porém, a tripomastigota, ela não consegue se multiplicar. Então, quando ela adentra a célula, ela passa para a mastigota e a mastigota se multiplica. É um ciclo bem, assim, de certa forma, complexo, porque o protozoário muda de forma para poder se multiplicar e sobreviver. Então, quando ele se multiplica por divisão binária, ele vai lá, promove a lise da célula e aquela célula morre. E no caso do coração, quando uma célula morre, não tem a criação de outra célula naquele local. Então começa a formar um tecido fibroso, um tecido com muito colágeno para substituir aquelas células que estão morrendo.
Dessa forma, o que acontece? Dificulta o batimento do coração, e as outras células que estão inteiras, outros cardiomiócitos, acabam forçando mais, forçando mais a contração, e isso leva a uma hipertrofia das células que não morreram, além da formação de fibrose naquele coração. Por isso o coração começa a aumentar de tamanho, ocorre a cardiomegalia. E essa cardiomegalia leva tanto a insuficiência cardíaca, como alterações elétricas ali dos impulsos elétricos do coração. O que leva também, por exemplo, num eletrocardiograma, a acusar que tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque por conta as fibras nervosas atrapalham o impulso elétrico para que ocorra a contração adequada do coração, causando arritmias e vários outros problemas. E também tem o aneurisma de vórtex. Se eu não estou falando errado, é isso, que é um aneurisma de ponta do coração. Ele fica bem característico quando você observa esse coração macroscopicamente. Então ele tem um aneurisma bem característico que pode acabar rompendo e a pessoa acaba morrendo ali por choque. Então é uma doença que ela tende a evoluir de maneira crônica. Os casos, as fases agudas dela tem manifestações clínicas que são muito comuns de várias outras infecções. Então, de certa forma, você precisa procurar um especialista para ter um diagnóstico correto e adequado das Chagas, mas uma das principais, posso dizer assim, um dos principais acertos no momento que você vai diagnosticar na anamnese ali, é perguntar se a pessoa esteve em locais endêmicos de Chagas. Então, se a pessoa visitou algum lugar endêmico, muito provavelmente aquela fase aguda, aquela fase aguda que ela está passando ali de infecção, pode ser por conta de Chagas, mas tudo isso vai com anamnese e exames também. Além disso, além da picada, que pode ser uma forma de transmissão, a pessoa pode contrair o mal de Chagas por meio da ingestão do protozoário, além disso por contaminação de sangue, a contaminação transfusional, por mais que isso não seja mais tão comum por conta das diversas melhorias no processo de transfusão de sangue, tanto para receber quanto para poder fazer a transfusão na pessoa, mas também ocorrem vários acidentes. Por acidente a pessoa pode contrair, e isso principalmente acontece onde? Dentro de laboratórios, porque acidentes podem acontecer. Então, acidente de trabalho dentro de laboratório pode gerar uma contaminação. Também a contaminação congênita, que é passada de mãe para filho. No caso, a mãe em gestação está ali, ela tem o mal de Chagas, então o protozoário pode sim contaminar o feto. E possivelmente quando essa criança nascer, ela vai ter o protozoário e pode vir a desenvolver o mal de Chagas. E a fase aguda, ela principalmente pode ocorrer em pessoas que têm o sistema imune inato não tão forte, não tão preparado para responder a essa infecção. Porque quando a pessoa tem um sistema imune inato preparado ali para responder, muito provavelmente aquela infecção vai se tornar um quadro indeterminado e depois um quadro crônico, que é onde vão ter os vários sinais, tanto a cardiomegalia, o megacolo chagásico e o megaesôfago. Então, um resumão geral da doença de Chagas, e uma das principais maneiras de, vamos dizer assim, se proteger, de certa forma, evitar uma profilaxia de Chagas é a melhoria das casas, das habitações domiciliares. Por quê? Porque ele tem um hábito de, por exemplo, o barbeiro, ele tem um hábito de viver entre palha, entre folhas, entre frutos, como é o caso do açaí. Muitas pessoas acabam tendo a contaminação oral por conta de comer o açaí sem passar por um processo de limpeza adequado. E aí o barbeiro está ali no meio, é triturado e acaba sendo ingerido. Mas as casas que tinham telhado, por exemplo, de folha de palmeira ou de palha, acabavam sendo um abrigo natural, um abrigo ali para o barbeiro, e esse barbeiro acabava tendo contato com a pessoa, com os familiares, e dessa forma contaminando, caso ele estivesse contaminado. E também nas frestas das casas. Então por isso que a casa de alvenaria foi não é só uma evolução assim da engenharia, mas ela também veio como uma forma de profilaxia contra a doença de Chagas.
Então, esses cuidados são importantes para evitar a propagação de chagas. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou, certo? Até o próximo vídeo e tchau!